eu sou quando ninguém está olhando? Olha só que pergunta de reflexão interessante para a gente começar mais um Sextou com Propósito. É com muito orgulho e felicidade que tô aqui nesse primeiro episódio do Sextou com Propósito de 2026. Hoje é dia 8, não, 9 de janeiro de 2026. E sempre comigo, Tainara Bittencourt. Mas, Tainara, primeiro sextou do ano, que satisfação, que saudade. A gente, né, entra naquele costume de toda semana estar fazendo alguma coisa e ficou um tempo aí, deu o quê? 2 semanas ou 3? Que a gente não teve que pular, né? Deu duas, Duas nós né? pulamos, duas nós pulamos. Duas nós Então, pulamos. Então me conte, como foi Natal da família Tainara? meu Natal foi só com o Dani. E, tipo assim, a gente tá começando a criar hábitos só nossos, né? Não sair pra lugar nenhum, começar a criar aquele negócio de ceia em casa. E porque ano que vem vai ter um integrante a mais, né? Nesse nosso Este jantar. ano, Tainara, Este este ano, ano, nossa, eu não virei o este ano ano. ainda. Já vira a chavinha aí, estamos em 26 já. E o ano novo vieram meus primos aqui em casa e nós gostamos de jogar RPG. Sabe aquele jogo de mesa assim? Sei. Qual, Então, qual, qual o nome do jogo que você joga? Vamos conhecer a Tainara nos o bastidores. que, o que nós jogamos foi Zombicide. Ele é um jogo, ele é um RPG de tabuleiro, de mesa. E o objetivo é sempre resgatar as pessoas que estão ali no tabuleiro, tudo mais. É bem interessante, é um jogo colaborativo. E foi a Uhum. primeira vez que dois primos meus jogaram. E eu e o Dani, a gente é nerd de tudo, assim. Ele mais do que eu até. E a gente gosta desses jogos onde é colaborativo, onde mais pessoas podem jogar. Sei. E aí foi bem legal mesmo. Ah, e o Já na Daniel minha, deu hambúrguer pra gente. na minha família a gente joga jogos onde alguém tem que ganhar. Então, nós temos o banco imobiliário, só que tem um problema. Eu sou competitiva, o meu primo Ah, também é competitivo, só que a gente se dá muito bem, tá? Mas assim, a gente é bem competitiva e fica aquele. No final, todo mundo cansa de jogar e eu e o Daniel, Daniel, meu primo, começa a criar regras aleatórias pro jogo. Então, aí entendi, o pessoal não entendi. gosta muito de jogar com a gente. Eu fui de jogos de carta, assim, a gente gosta de uma tranca, a gente Você sabe gosta do Catan, é um jogo de tabuleiro interessante. você E sabe que você é uma das também poucas pessoas que eu conheço que sabe jogar tranca. nossa, sempre a família cresceu em cima da tranca. Isso vem lá do meu avô, né? Eu de Chan materno. De Chan, você sabe, é o termo de avô em japonês. E ele sempre gostou, né? Então todo mundo, né, em algum momento já bateu uma cartinha com ele. Então a gente cresceu jogando tranca em casa demais. E a família da minha esposa também. Pegar lá o pai e a mãe dela também vem dessa escola aí da tranca, então acaba ficando. Quando não tá numa família, tá na outra e a tranca tá envolvida. E os jogos tabuleiro, meus primos, nossa, eles são fissurados. Então tem o Catan, tem Small World, são jogos. O Ticket to Ride já é um pouquinho mais simples. Mas enfim, jogos legais assim de tabuleiro também. Bom para passar o tempo, gostoso. Sim, sim. Agora, com o novo integrante da família, a gente vai jogar, promete jogar bastante coisas, fazer. O Dani, Isso. ele mestra RPG de mesa mesmo, tipo assim, aquelas histórias, tudo mais. Ele já mestrou um RPG que a gente teve que bater nos vizinhos, uns negócios assim, mas é não que a gente não goste dos vizinhos, é que fazia parte da história que eles eram zumbis, fazer o quê? Entendi, entendi. Nossa, é bem envolvente, né? Bom, mas Hum. bora lá, né? Vamos falar do nosso Sextou com Proposta. É a primeira do ano, Primeiro né? do ano. A primeira do ano. Eu posso dizer que seria a terceira temporada. Eu fui fazer uma pesquisa, Tainara, para tentar lembrar, né, quando foi a primeira vez que nós fizemos. Foi no Uhum. dia 21 de março. 21 de março. Então, Eu daqui a achei que tinha. pouquinho vai dar o aniversário aí de um ano já, hein? E Nossa. será que você vai estar gravidinha ainda ou não vai mais, né? Não Acho que é posso estar fevereiro. gravidinha. Eu vou estar ou com o neném de 7 dias ou com o neném de um mês. Ah, então tá no período aí de se adaptar ao novo integrante aí da família. A partir do dia 14 de fevereiro, a qualquer momento.
A É criança hora. vem no É, momento vai vir no carnaval, né? aqui, Meados ó. do carnaval. Existe uma chance de nascer ele, tipo, dia 17, dia 24, entendeu? Você tem Mas alguma mística, alguma. Mística não, não, mas é, alguma data que você tem preferência, ou signo que você queira? Não? É não, da vontade de Deus, né? não sou inteirada nos signos, não, É, não. eu também não sou muito ligado, não. Mas tem muita gente que defende, né? Que faz alguns sentidos, assim. Enfim. É um ponto que, se a gente for pegar biblicamente, a Bíblia, ela fala contra. É, Então, então. eu É, prefiro seguir o que está escrito. Mas é é. uma. Tem a chance, ele. É que são datas possíveis. E ele já está 15% maior do que era para ser. Assim, Olha, então provavelmente vai entendeu? antecipar. Como ele- Se bem que dizem que o menino ele é mais preguiçosinho, hein? Então Na fica um minha pouquinho família, não. mais. Não, é Na não? minha família, todos eles anteciparam. Por isso que eu tô falando, tipo Olha. assim, a data prevista pros meus primos sempre dá, tipo assim, 2, 3 semanas eles nascem antes. Então eu fico Olha. meio tipo, olha, vamos ficar meio esperto aqui nessas datas, porque pode ser que ele queira sair um pouquinho mais cedo. E são crianças grandes, então elas se desenvolvem bem rápido. Ah, Aí é. sim. Ô, Tainara, e falando um pouquinho de 2026, o que que é o highlight aí, o principal meta que você colocou para esse ano, hein? Conseguir parir. Conseguir, Fari. Olha o E não, Cassião aí e chegando, não ficar excelente louco dia, no Cássio. porpério. Não, de verdade, eu fiz. A minha maior meta, de verdade mesmo, é conseguir passar pelo puerpério com tranquilidade. Porque para todo mundo fala assim, o puerpério é muito pesado, é pesado para a mãe, é pesado para o pai, é pesado para todo mundo. E então, eu sabendo que é um negócio pesado, como que eu posso me preparar para isso? Entendi, Então, entendi. assim, a minha meta, tanto que eu não fiz o planejamento do ano inteiro, eu fiz o planejamento até julho. Ah, Tipo assim, são 6 meses. Então, o que que eu vou fazer até aqui? Quando chegar junho, eu vou sentar e eu vou fazer o restante do ano com base no que foi o meu primeira parte do ano. Porque eu não tenho mais como fazer uma meta de longo prazo. Então, assim, porque tudo vai mudar. A minha maior meta mesmo é no campo do emocional, não surtar, não querer ir embora de casa, entendeu? Mais ou menos isso. Porque eu tenho visto muitos relatos das pessoas assim, divórcio acontecendo, pessoas sumindo, sabe assim? Eu falei, não, isso não pode mas acontecer comigo. pode, mas também pode não acontecer nada, tá? Então não se Então, é apega isso. tanto. Essa é a ideia, é não acontecer nada. É eu, É, nossa, que lindo, que maravilhoso. Olha só como eu me adaptei bem. Primeiro filho, tá tudo certo. é isso Mas aí. a minha maior meta, assim, realmente é conseguir me adaptar muito bem, criar a criança ali, tipo, manutenção, mantê-la bem. Então é mais focado nessa área aqui. No profissional, eu fui demitindo alguns clientes, eu fui reduzindo Uhum. bastante. É uma coisa bem pesada de fazer. Eu passei um pouquinho mal nessa questão vamos assim, não é parar de ser a profissional, mas é entender que a profissional vai ter que ser mãe também. Então eu tenho que reduzir muito porque eu não vou ter uma rede de apoio. Então vai ser eu e o Daniel, assim, a gente vai ter pessoas para nos ajudar um pouquinho ali, mas não vai ser gente que vai ficar aqui. Então tem todas essas questões. Então eu já tive que fazer toda uma mudança já na minha vida. Para o próximo mês eu tá bem. Não, tá bom. E a Vai dar sua? tudo Qual que é a certo, se tua, Deus quiser. Depois a tua... gente pode até fazer um sextou com esse tema, vamos deixar aqui, né, anotado, que é essa questão de astrologia, signos, né, como que a Bíblia entende isso. Acho que é um assunto, de certa forma, polêmica, né, e que vale a pena. Ficou mudo. Então, vamos lá, Tá com fome. vamos começar o sextou de fato, né? Então, o tema hoje, quem eu sou quando ninguém está olhando, foi a Tainara que trouxe para nós, Provérbios 11, versículo 3: a integridade dos justos os guia, mas a perversidade dos infiéis os destrói. E aí, Tainara, por que que você escolheu esta passagem? Porque nada melhor do que começar o ano entendendo que a gente precisa ser íntegro. E integridade não quer dizer que a gente nunca vai errar. A integridade, ela quer dizer que a gente não vai se torcer quando a gente errar, não vai mudar
a nossa posição quando alguma coisa ruim acontecer. Então, eu queria puxar mais para essa linha reflexiva, até trazer um pouquinho mais da vida de Davi, por exemplo, para a gente usar, porque Davi foi considerado o homem segundo o coração de Deus, foi considerado em várias partes da Bíblia como um homem íntegro, que tinha uma integridade no coração. Mas o que quer dizer essa integridade? Quer dizer que ele nunca errou? Não, porque ele errou. Ele não foi um bom pai, porque a gente vê, pelo final da vida dele, os filhos caçaram ele, foi aquele monte de coisa. Então ele tinha muitos problemas familiares. Ele também teve adultério, assassinato. Então, assim, ele teve várias coisas e no final ele ainda era chamado de homem segundo o coração de Deus. Mas por quê? Porque ele era íntegro, ele era inteiro. Muito bem. E essa integridade, ela é base, né, para a vida, para as relações, né? Nas mentorias de vendas eu costumo falar muito sobre a confiança, né? Então, a confiança ela acaba sendo realmente uma base de tudo. Por melhor que seja o produto, ou por melhor vendedor que você seja, se você não criar esse vínculo de confiança, o cliente ele não vai estar totalmente confortável, né, em fazer negócios com você. E aí você tem um discurso num determinado momento, aí você muda de empresa, o seu discurso muda totalmente, então tem que tomar um pouco de cuidado também quando você vai tacar aquela pedra, né, na sua concorrência. Daqui a pouco você vira de lado, você está lá na concorrência. Então, sim, exaltar os pontos positivos pode trazer, né, um problema ou dificuldade de um concorrente, mas com muita cautela, mantendo a integridade, né? Porque a gente sabe que quando a gente tem uma certa técnica, você consegue convencer, converter muitas vezes o seu cliente, mas será que ele vai se arrepender depois, né? Será que você não está utilizando isso em benefício próprio? Porque as técnicas de vendas, elas servem para você levar o melhor ao seu cliente, entender a necessidade dele e ajudá-lo na decisão, né? Não é empurrar um produto ou um serviço que ele não precisa, né? Então, acho que manter essa integridade realmente é um guia. E tem muita gente que na hora da dificuldade pisa na jaca, né? Você, contadora, deve sofrer muito com isso. Gente que não está de acordo, né, com pagar determinados impostos. O governo não me dá isso. E aí, ao invés de corrigir, melhorar, enfim, vai lá e quer também usar, né, de coisas ilícitas. Bem, ano passado, na temporada de imposto de renda, eu deixei de fazer alguns serviços porque a pessoa queria dar um jeitinho e eu falei, jeitinho não dou. Ou a gente mostra tudo, ou eu não faço nada, procura outra pessoa. E a integridade, ela tem muito a ver com a questão da identidade. Então, se você sabe quem você vai manter a fidelidade naquilo. Agora, quando você não conhece nem a si mesmo, não sabe quem você é, e quando eu falo assim, quem você é, não é uma questão tipo, eu sou a Tainara, eu sou casada. Não, mas quem você é? Tá, eu sou uma pessoa que eu conheço os meus defeitos. Eu sei quais são os meus pontos fortes, eu sei quais são os meus pontos fracos. Eu sei onde é uma linha que eu posso pecar, se eu for por ela. Eu sei onde eu posso acertar. Então, isso é saber, é conhecer, ter identidade. E até trazendo um adendo da minha vida pessoal no momento, esse tem sido um momento que eu tenho mudado um pouco essa questão da identidade. Como eu falei, deixar de ser a profissional para passar a ser mãe. É uma nova identidade que eu tenho que assumir. A gente sempre vai mudando e sempre vai acrescentando coisas na nossa personalidade, na nossa identidade. O que a gente não pode deixar são os nossos valores, que são aquilo que fundamenta a nossa identidade. Quais são os valores primários que a gente tem? Então, se eu perguntasse agora, quais são os valores? Todo mundo saberia falar pelo menos dois? Aqueles que são assim, ó, o que são valores? São coisas que são inegociáveis na nossa vida. Então, sabendo que é inegociável, a gente consegue ser íntegro, porque a gente vai estar de acordo com os nossos valores. Agora a pessoa fala que o valor dela é a família, mas ela passa mais tempo longe da família, isso está meio distante. Perfeito. E você falou algo que é muito importante. Para nós melhorarmos como pessoa, não só internamente, mas também tudo ao redor, nós precisamos desse autoconhecimento, né? Você falou muito em relação a isso. Porque às vezes a gente pega defendendo uma causa que muitas vezes nem é tão nossa, né? O ambiente molda para, quais são os seus valores pessoais? Sou ético.
né? Então, de tanto que você escuta que ética é importante, você vai lá, levanta essa bandeira e fala, sou ético. E aí, quando você começa a analisar, né? Tá, você é ético, mas. E aí chega na declaração de imposto, quer dar um jeitinho, né? Entendeu? Muito Então, ético. quando a gente fala de valores, que é o que a Tainara trouxe, é algo realmente inegociável. Então, é um cuidado que a gente tem que ter se quando a gente levanta essa bandeira do valor, se realmente é algo inegociável, se realmente é um valor, ou se você está indo com a manada, né? A comunidade diz que eu tenho que fazer isso, então eu levanto a bandeira e falo o que eu faço. Mas na hora que ninguém está olhando, aí vem o nosso tema aqui, eu estou indo para um outro lado, né? Então, peraí, esse não é o seu real valor. Eu não estou aqui julgando, né, gente, qual valor é melhor do que o outro, né? O propósito aqui é você refletir e buscar em si qual é de fato esse valor. O que que norteia a sua vida? O que que é confortável para você seguir, né? Não pode você fazer o que é correto perante a comunidade, mas aquilo não ser seu, te incomodar de uma certa forma, ter um peso. Sabendo dos seus pecados, das suas dificuldades, aí vem o que a Tainara também estava trazendo, você vai querer buscar entendimento e correção, né? Eu já falei, acho aqui, não me lembro exatamente, que é o tal do arrependimento. Tem gente que vai lá, grita com uma criança, né? E fala, pô, me arrependi. Aí passa 2, 3 dias, de novo tá cometendo a mesma falha. Nossa, me arrependi. E de novo tá cometendo a mesma. Será que se arrependeu de fato? Você reconheceu uma falha, reconheceu um erro. Mas o arrependimento leva a buscar, né, não fazer mais isso. E se você está repetindo sempre da mesma forma, será que o arrependimento realmente veio? É claro que alguns arrependimentos demoram mais tempo para você corrigir, né? Mas você tem que enxergar uma melhora no processo, né? Senão, né, esse arrependimento aí tá meio falho. Existe o remorso e o arrependimento. Aí, quando a gente vai, existe o remorso, E assim, tipo, traz na cabeça, você sente aquela vergonha inicial, mas você continua fazendo. Porque só trouxe um remorso, só trouxe um desconforto. Não foi algo que realmente caiu pro coração e mudou a tua motivação, tudo mais. Quando a gente olha para a questão de saber os nossos valores, a primeira coisa que a gente tem que entender é quais são os nossos desejos. Os desejos mais assim, fundos dentro do nosso coração. Quando a gente fecha o olho, a primeira coisa que a gente pensa, sabe, geralmente é aquela primeira coisa ao amanhecer e a última coisa ao dormir. Geralmente isso está muito relacionado, porque quando o nosso corpo tá baixo ali ainda, sabe? Para muitas pessoas que estão com dívidas, por exemplo, um valor dela é o trabalho, é conseguir dinheiro. Então, assim, ela vai abrir mão de todas as outras coisas para conseguir sair daquela situação. É um valor temporário, mas é um valor que está norteando a vida dela. Ela não pode também ser diferente daquilo. Por quê? Porque ela está numa situação de perigo, vamos dizer assim. Quando a gente está com muitas dívidas, muitos problemas, o nosso corpo ele fica sempre em alerta. Então, ele cria alguns mecanismos para que os nossos valores, que a gente fala assim, nossa, eu amo a minha família, mas eu estou deixando ela de lado porque eu preciso trabalhar muito aqui para conseguir levantar isso daqui. Então, a gente tem que entender também que não é uma falha de caráter a gente querer algumas coisas que não parecem legais. Por exemplo, o valor ser o dinheiro por um momento da nossa vida. A gente tem que entender que ele não pode ser a motivação para sempre. A gente tem que entender que os valores eles são mais atrelados a coisas que a gente não consegue comprar com o dinheiro. Mas é só levando uma tranquilidade, porque tem muita gente que fala assim, nossa, eu amo minha família, eu amo tudo, só que eu não tô conseguindo ficar junto dela. Eu amo fazer parte de um grupo, mas eu não tô conseguindo porque eu estou num outro momento. É entender cada momento e não se dobrar diante dele. Então não é viver aquilo eternamente, sabe, aquele momento ruim, mas é entender que os seus valores primários, eles são aquilo que te sustenta, aquilo que criou teu caráter. E aí se você tem uma falhinha no caráter, gosta de fazer uma mentira, gosta de fazer, tem que entender que isso é uma coisa a se corrigir, para que no futuro não tenha nenhum problema. Levando para vendas, tem muita gente que gosta de falar meias verdades na hora de vender. E isso é ruim. Isso é uma falhinha do caráter. E aí, quando você olha na falha do caráter, você entende quais são seus valores. E às vezes os valores não são tão bons assim. maravilhoso. É isso aí.
E essa integridade, né, gente, começa dentro de casa, né? Teve uma história que minha mãe me conta, né, que eu apareci em casa com um brinquedo que não era meu e ela ficou extremamente brava comigo e me fez voltar todo o caminho que eu fiz para deixar exatamente aonde eu disse a ela que eu havia pego, né, encontrado esse carrinho, esse brinquedo. Eu, de fato, não me lembro disso, né? Ela conta, mas eu não me lembro, mas foi uma das vezes que ela ficou mais brava comigo. Mas eu tenho certeza que ao fazer isso, de alguma forma, tá no meu DNA aqui, né? Tá no meu subconsciente e eu, né, inconscientemente, né, não quero que não quero pegar nada de ninguém, um pouco porque ela, né, me construiu isso. Então, nós somos muito exemplos, né? Ontem mesmo, aqui em casa, todo mundo comendo sempre à mesa, mas a minha esposa ela estava molhada, que ela tinha saído da piscina, ela sentou num lugar diferente do que tradicionalmente ela senta. Aí, querendo que meu filho sentasse à mesa, né? Ele não estava molhado nem nada. Aí ele falou para ela, né? Falei, mãe, mas você não está aqui? Então, tipo, né? Por mais que pelos motivos dela ela foi fazer algo, né? Irrisório, mas é uma prova de que o que a gente faz reflete muito mais no que a gente fala, né? Então, quando nós temos essa questão do autoconhecimento, é a gente também não entrar nas nossas armadilhas mesmo, né? Tem coisas que a gente sabe que não deveria fazer, mas que quando a gente faz, a gente exagera, né? E comete falhas aí. Então, por que se colocar nesse risco, né? Então evite esses lugares, evite essas pessoas, evite, né? Porque é o seu ponto fraco. Cada um tem o seu, né? Sim. E, e esse autoconhecimento acho que é a base. Assim, o autoconhecimento ele é mais para a gente conhecer os nossos defeitos do que as nossas virtudes. Porque a partir do momento que a gente conhece os defeitos e faz alguma coisa para melhorar eles, a gente começa a ressaltar muito mais as nossas virtudes. Então, quando a gente para e olha assim, tipo, eu sou chata. Eu reconheço que eu sou brava de vez em quando, agora tá menos. Mas agora tá bem menos, graças a Deus, liberta. Mas assim, eu já fui uma pessoa pior. Então, quando eu olho e consigo entender que a minha paciência ela é diferente, eu não sou uma pessoa tão, né, com a paciência tão longa assim, eu já começo a mudar isso. Por exemplo, hoje aconteceu uma situação no mercado que eu fiquei muito quieta. Se fosse um tempo atrás, eu teria dado uma resposta um pouco atravessada para a pessoa que chegou. Então, eu olhei assim e falei, olha só que legal. Já muita mudança aconteceu para que isso chegasse num ponto de acontecer, de não dar essa resposta atravessada, mas entender que o outro, às vezes, ele não tem muita noção do que ele está fazendo, de interromper a conversa, de falar uma coisa que é um pouco desnecessária. E então, assim, entender quem você é, os seus defeitos e o que você vai fazer em relação a isso. Isso é integridade. E maturidade. Isso aí é maturidade também, né? Com o tempo nós vamos escolhendo as brigas que a gente quer comprar, né? Né, vamos dar um exemplo que a gente começou falando aqui dos nossos jogos, tabuleiros, tal. Eu também sou uma pessoa muito competitiva, então havia uma época que eu queria ganhar de todo jeito, né? Eu sei que isso tá lá no fundo, eu quero sempre ganhar, mas esse de qualquer jeito não. Então, uma briga, né, uma discussão, coisas pequenas ali do jogo, eu não me estresso mais, né? Não acho que a pessoa está me perseguindo, por exemplo, um war da vida, né? Que você tem suas metas e você precisa atacar alguém, né? E já teve épocas onde eu achava que aquilo era um ataque a mim. Eu falei, pô, você está querendo, né, acabar comigo, achava isso pessoal, né? Enfim. Então, eu acho que vai também um pouco dessa maturidade, né? De você ir vivendo, entendendo, refletindo, autoconhecendo, né? Compartilhando também, né? Discussões com outras pessoas mais sábias, e a gente vai evoluindo como ser humano, né? Para essas questões da minha paciência, que está melhorando cada dia mais, vamos falar assim, o que eu faço? Eu passo pano para as pessoas.
Então a pessoa ela teve um comportamento que eu geralmente seria uma pessoa um pouco mais direta, um pouco mais seca, eu começo a passar pano para a pessoa e entender o porquê que ela está tendo aquele comportamento. Então, hoje em dia, é um negócio muito natural para mim. A pessoa faz alguma coisa para mim, eu tento entender o porquê que ela fez aquilo, porquê que ela teve aquela decisão. Tipo, a pessoa falou uma coisa atravessada para mim. Eu não vou responder da mesma forma. Tipo, por quê? Será que ela não tá cansada? Será que ela não teve um dia ruim? Tipo, e aí eu vou responder, vou piorar mais ainda o dia dela. Então eu começo a ter uma conversa mental, assim, sobre defendendo a pessoa, do porquê que ela agiu daquela forma. Tem algumas situações que a pessoa realmente, eu simplesmente me afasto, porque eu falo assim, olha, a pessoa foi realmente um pouquinho acima do limite, então, para eu não me estressar mais, eu vou dar uma afastada. Então, eu tenho tentado ir assim, olhei para o meu defeito, vi que era um problema, e a forma de resolver foi passando pano para as pessoas. Então, quando acontecem situações, eu sempre faço isso. E eu percebi que uma prima minha, ela aderiu a esse negócio do passar pano. Assim, eu só falei que eu fazia e ela me mandou um áudio falando a mesma coisa. Falou que aconteceu uma situação lá com a vida dela e ela começou a passar pano para as pessoas, assim, a defender as pessoas e simplesmente saiu. Mas trazendo aqui para o tema, quando ninguém está vendo, né, quem eu sou, é muito importante na questão das empresas, por exemplo. Muitas vezes o seu chefe está em cima de você, você está entregando o teu melhor trabalho. Ele vira as costas, aí você fica olhando pro teto, aí você não faz nada, aí você fica lá só rodando a tela. E isso é um exemplo de integridade também. É aquilo que você apresenta na frente das pessoas tem que ser aquilo que você apresenta quando ninguém tá perto. Então é muito importante. Na família também. Às vezes você fala pro teu esposo ou esposa alguma coisa e quando ele sai, você tá fazendo totalmente o contrário. Então tem tudo isso. Filhos, a gente tem que tomar muito cuidado. Eu estou aprendendo agora, você tem mais experiência comigo. Você falar, não pode fazer isso. Aí a criança vira e você está fazendo aquilo que você falou para ela não fazer. Então, assim, tem que tomar muito cuidado nessas questões. Analisar, olha para toda a tua vida, analisa. O que você tem sido íntegro? O que você tem vivido de acordo com aquilo que você fala? Sabe uma coisa que eu me sinto meio falho ainda, Tainara, né? Se eu fosse responder essa pergunta, né? Cadê ela aqui? Quem eu sou quando ninguém está olhando? Eu acho que assim, quem eu sou, eu não é muito diferente, tá? Mas tem uma ação em específico que eu ainda acho que eu estou devendo. Por exemplo, eu estou nesse momento, né, de estar com uma segunda empresa, onde essa segunda empresa ela vai ter um ponto físico. Então, estou aumentando o meu custo fixo. Ela precisa passar por uma reforma, né? A gente já falou aqui de como eu orei, né, se realmente é o melhor caminho. Mas quando eu olho tudo que tem pela frente, eu fico em dúvida. Eu fico ansioso, eu fico, de certa forma, nervoso, né? Nossa, preocupado seria a palavra correta. Eu fico muito preocupado. Será que vai dar certo? Nossa, isso não está andando ainda. Nananana. E a gente fala muito aqui, né, para as pessoas terem calma, orarem, né, confiar em Deus. Eu confio, eu oro. Mas, gente, o ficar calmo é difícil, né? Então, nas entrelinhas aqui, né, é um ponto que eu preciso realmente melhorar, sabe? Eu vejo, não sei se também, quando ninguém está vendo se isso é uma verdade, mas eu vejo algumas pessoas muito mais tranquilas em relação ao futuro, né? Eu já, para algumas coisas mais específicas, se eu não estou vendo a obra andar, se eu não estou vendo o negócio resolver, parece que está parado, gente, eu fico preocupado. Isso é natural do ser humano. Porque, assim, o único que foi perfeito, que não teve nada disso, foi Jesus. Só. O único homem E perfeito. é a nossa busca como cristão, né? Só Às que vezes eu faço essa reflexão: como Jesus estaria agindo agora? Ele estaria tranquilo. ele dormiu no meio da tempestade. Porém, nós temos aquele fator ser humano. Em 100% ser humano. Ele ainda era 100% homem, mas era 100% Deus também. E nem sempre a gente vai conseguir. Não é nunca sentir ansiedade, porque isso é inevitável. A ansiedade ela parte de sentimentos, e sentimentos estão dentro da gente. É o que a gente faz no momento da ansiedade.
Para onde a gente corre? O que que a gente faz? As pessoas olham, nossa, como você está sendo uma grávida tranquila. É, só me vê chorando de vez em quando. Só o Daniel me vê chorando de vez em quando. Não sabe por onde que vai nascer, não sei o que. Aí depois eu acalmo, falo, não, tá tudo certo. Então, ter esses momentos de ansiedade é alguma coisa que é natural e é esperado do ser humano. Agora, o que a gente faz com essa ansiedade, o que a gente faz com essa preocupação, quanto tempo ela fica dentro da gente, que é o que diz o que, que a gente está sendo, se a gente está realmente conseguindo fazer aquilo que a gente cumpre. Então, quanto tempo que você passa preocupado com isso? Isso daí vai dizer se você está sendo a pessoa que você fala assim, não, gente, vamos manter a calma. E aí você surta e fala, nossa, eu não estou fazendo isso que eu estou falando. Não, mas espera. Você está mantendo, você está voltando rápido para o ponto de estabilidade? Isso sim quer dizer que é uma pessoa íntegra. É Naquilo. verdade, você não ficar muito tempo nessa, né, nesse desespero. Uma dica que eu tenho utilizado, assim, que me ajuda muito, é pensar mesmo naquilo que a gente consegue controlar. Eu quero estar tranquilo de que tudo que estava à minha disposição, as ferramentas que eu tenho, né, a informação que eu tenho naquele momento, eu estou utilizando da melhor forma possível. Isso me Uhum. dá tranquilidade. Aí, se o É, resultado vai vir ou não conforme eu estou planejando, eu quero ter a tranquilidade de ter feito tudo que estava à minha disposição, um recurso naquele momento. E é, aí, é, né, aprender e se desenvolver para melhorar esses recursos à minha disposição. Né? Ontem eu estava vendo, faz bastante tempo que eu conheço a filosofia estoica. Só que eu Uhum. tenho aplicado um pouco mais dela agora. E os estoicos, assim como eles falam bastante sobre isso. Tem o Jim Collins também, que é do livro Empresas Feitas para Crescer, que ele Uhum. fala do locus de controle interno e locus de controle externo. E é uma das coisas que nesse momento eu tenho tentado trazer muito para minha vida, que é o foca no que você controla. Foca naquilo que você tem controle. Porque o que não tem controle, para mim, é a parte de Deus. Então eu não consigo controlar aquilo que é só Deus que vai fazer, ou que está acontecendo que é alheio à vontade de outra pessoa, essas coisas. E o que, que eu posso controlar? Eu posso controlar aquilo que eu reajo, aquilo que eu penso. Então, isso tem me feito uma pessoa mais tranquila. É engraçado você ter falado isso, eu até puxei uma colinha que quando eu leio meus livros eu anoto alguns resumos, né? E aqui eu li o Diário Estoico. E tem Hum, aqui na página 15, né, uma disciplina de vontade. Como lidamos com as coisas que não podemos mudar, alcançamos julgamento claro e convincente e chegamos a uma verdadeira compreensão de nosso lugar no mundo. Então, o Diário Estoico fala muito dessa questão do autoconhecimento que a gente abordou aqui, né? De você, né, realmente se preocupar só com aquilo que você tem controle e por aí vai. Agora, uma última coisa para terminar. É uma provocação, né? Uma pergunta provocativa. Não é o quem sou eu quando não tem ninguém por perto, mas uma pergunta que a gente deve fazer também é quem sou eu em Deus? Quem Boa. sou eu como filha de Deus? Como que uma filha de Deus, um filho de Deus, ele agiria numa situação dessa? Isso vai moldar muito mais os nossos valores, o nosso caráter, do que o autoconhecimento só assim, é, fora da religião, fora da espiritualidade, né? Então, quando a gente começa a se perguntar quem sou eu em Deus, o que, que Deus espera de mim, a gente começa a ter uma compreensão de como que a gente tem que proceder na vida. E fica muito mais leve da gente entender e executar. Então, quando eu entendo o que, que Deus quer, e a gente só vai entender o que Deus quer ouvindo da parte dele. Então, é através da palavra, é ouvindo através de conteúdo onde a gente expõe a Bíblia, é ouvindo louvores. Então, você só vai entender o que, que Deus quer de você e quem é você em Deus a partir do momento que você tem essa intimidade com Ele. Legal. Depois queria que vocês comentassem aqui, né? Coloquem se vocês leem de fato, né, diariamente a Bíblia, uma passagem, como que vocês lidam com essa ansiedade e preocupação, se a oração, né, se a reza está aí no dia a dia de vocês de fato. E uma frase de impacto aqui que eu trouxe é que essa integridade é fazer o certo mesmo quando custa caro, né? Então, tanto para a nossa vida pessoal quanto a nossa vida de empresários, muitas vezes a gente está nessa linha tênue, né? Entre decidir fazer o certo
ou de repente passa, né, fazer vista grossa, como a gente comentou aqui, por exemplo, das declarações de imposto de renda, né? Porque tem, né, Tainara? Tainara, como contadora, vai saber até melhor do que eu. Tem como você utilizar das regras a seu favor, né? Aí Claro. que vai de você ter, né, especialistas, contadores com essa característica mais consultiva, né, de conduzir dentro da lei, né, né, a pagar menos impostos. Não sei se esse é o termo correto, mas pagar imposto da forma correta, talvez Da forma seria o termo, isso. né? É tipo assim, não é o pagar menos impostos, é pagar imposto da forma correta, né? Que se você está Isso. pagando muito imposto, alguma coisa de errado está acontecendo. Não, tipo É. assim, Existem alternativas, né? Melhores, então agora tem que buscar profissionais. com a reforma tributária vão sumir muitos impostos, começou a ser implantado, vai ser um momento meio complicado ainda para todo mundo, mas a ideia é a melhora. Então, assim, a primeira coisa, quando você está na tua empresa, uma empresa que já tem um porte microempresa, não microempreendedor, mas microempresa ou empresa de pequeno porte, é olhar a tributação. Você está encaixado no local correto, está com a KNAI correta, para conseguir estar de acordo com os impostos. E tem muita gente que está colocando KNAIs erradas e pagando imposto a mais. Boa, boa, legal. Vamos para aquela nossa oração final? Vamos. Papai querido Deus de amor, é no nome do Senhor Jesus que estamos na tua presença. Novamente te consagro esse momento, Pai, e quero passar o crédito do que nós fazemos aqui para o Senhor. A honra, a glória é somente do Senhor. Eu e o Cleiton somos apenas instrumentos na tua mão para trazer conhecimento, para abrir aqui aquilo que o Senhor tem para as pessoas. Deus, eu quero consagrar também a Ti esse ano de 2026, que seja um ano de grandes realizações na vida de todo mundo que nos acompanha, que seja um grande ano para o Cleiton, para a família dele, para os filhos dele, que seja um grande ano para mim, para o meu esposo também, para o meu filho. Senhor Deus, eu quero Te agradecer por tudo que o Senhor tem feito e por nos sustentar até esse momento. Quero Te clamar e Te adorar, porque o Senhor é santo e o Senhor é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Assim eu Te louvo no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, amém, amém. Que Deus abençoe a todos. Ô, Tainara, como vai ficar o nome completo do seu filho? Você vai colocar o seu também? Como vai ser? Vai ser Mateus, vai ser dos Santos. Não vai ter Henrique, não. Vai ser Mateus dos Santos Bittencourt. O meu é o Bittencourt. Ele vai O por seu, último. É um acordo que nós fizemos aqui em casa. O Daniel escolhe o primeiro nome e eu coloco a ordem dos outros. Tá certo. Tá certo. Olha lá, ó, a Meire está trazendo que já ouvi que o Brasil tem imposto mais caro. Não é bem Tem países assim. que tem mais. Tem países que têm imposto mais. Não é bem assim, A não. gente tá no meio. Tem países que têm impostos mais caros e também tem, mesmo somando todos os impostos, né? Tem países com impostos mais caros e tem também alguns impostos em específicos que o Brasil, por exemplo, é um dos menores, né? Se você pegar aí países pelo tanto de arrecadação que tem, né? Então depende um pouco aí, não dá para cravar isso na pedra, não. Bom, dá um oi especial aqui para o Cássio Miranda, para Meire, Lucas Emanuel, minha mãe, Elci, também participou aqui, a Vinori Mentoria, nossa, tô com saudade também, o Augusto, Amanda, a Amanda também é um comentário legal, que é sorte a nossa ter profissionais como a Tainara para orientar sobre os impostos aí, ó. Tainara, profissionalmente falando, o que você está armando aí para 2026, hein? Alguma mentoria, algum curso? Conta pra gente. Eu já fechei a turma certinha ali, que era para esse período, já não pego mais a parte de consultorias, especialmente de acompanhamentos, porque eu não vou ter tempo de entregar, porque tá na reta final, né? Então não consigo mais. Mas é manter o básico, de verdade mesmo. Eu tive que dar uma reduzida muito grande na empresa e manter os clientes que são os grandes. Os pequenininhos, aqueles que eram MEI, que eu só enviava guias, eu tive que acabar falando, galerinha, eu vou ensinar vocês a fazerem essa parte, e aí vocês vão ter essa redução de custo para vocês, beleza? Mas eu prefiro ensinar vocês e não fazer. Tanto que teve até uma moça que ela falou que achou que eu estava meio bravo com ela. Eu falei, não é você. É que eu preciso
aliviar a minha agenda. Então eu vou ficar só com aqueles que são grandes, que precisam de enviar declarações mensais, coisas assim. E a partir do meio do ano para frente, aí eu vou ver como que vai estar, né? Aqui em casa a gente chama ele de pinguinho, como é que o pinguinho estará reagindo, se ele vai ser uma criança muito tranquila, se ele vai ser uma criança um pouco mais agitada, e aí eu vou conseguir pensar. Mas provavelmente eu abro uma mentoria lá para o final do ano, para conseguir finalizar o ano, e mais para essa parte educacional mesmo. Mas nesse momento é a contabilidade tradicional que eu mantenho. Legal. Ainda E mais. aí você considere a gente para estar lá, hein? Nosso, né, no Instituto, no Conecta House. Nós E olha vamos que eu ter lá um considero clube de bastante. negócios e vamos ter locais à disposição para você mandar suas mentorias. Eu considero. Maravilha, gente. Deus abençoe a todos. Um Deus ótimo abençoe a final de todos. semana. Obrigado, Tainara. Tchau, tchau. Ok.